Olá, pessoal! Hoje o nosso tema é sobre comunicação dentro da vida de casal. A gente tem recebido com uma certa frequência nas últimas semanas questões bem parecidas. O momento em que o casal acaba se tornando quase um rival. Fight! Argumentações intensas, uma dificuldade de chegar num denominador comum, um aborrecimento mútuo, sabe, que desgasta demais e que às vezes faz com que a própria força do amor que une esse casal acabe se perdendo, né? E aí as pessoas chegam ao ponto de realmente questionar: será que esse amor sustenta essa convivência tão difícil que está se tornando quase insuportável, porque eu falo, não me sinto entendida nem acolhida, ele fala, a gente acaba entrando numa argumentação tensa, uma discussão, uma série de conflitos por coisas extremamente banais, e aí a gente acaba virando quase adversários e não mais parceiros dentro da relação. Você conhece um pouquinho disso? Como é que é para você isso aí? E a gente, no fundo, está reproduzindo um tipo de conflito de relações que possivelmente já vem de gerações anteriores. Pai, mãe, avós, né? Às vezes não ditos, porque muitas pessoas falam, mas minha família não tinha briga, meus pais eles eram normais. Mas na constelação a gente entende que aquilo que não é expressado, né? Então as raivas não faladas, as mágoas, né? Os desejos não colocados para fora, eles continuam no sistema familiar, do inconsciente coletivo da família, e aí depois um filho ou um neto, ele traz para ele a necessidade de expressar. E lógico que então a gente vai ter que encontrar um relacionamento onde vai ter conflito para que a gente possa colocar isso para fora. Eu diria que são relacionamentos de ajustes, né? Não são... por exemplo, muitas vezes não são relações onde a gente vai de primeira ter uma boa qualidade, né? Que vai ter empatia, que vai ter esse lugar de tranquilidade. Porém, tudo tem um limite, e se a gente não está olhando para a nossa parte, né? O que eu tenho para aprender numa relação assim? O que eu estou deixando de expressar, o que eu estou expressando às vezes de maneira torta. Porque a gente não está muitas vezes falando exatamente aquilo que a gente quer, a gente só está reclamando, a gente só está chutando às vezes o outro, mas no fundo o que tem dentro de nós é uma grande dor, uma grande tristeza que nem nós estamos vendo, né, Lu? E aí acho que essa é a proposta, né? Quanto que você está pondo para fora um incômodo sem notar que essa questão é sua. E aí você terceiriza o problema. Então você às vezes expõe de uma forma agressiva, ácida, um comentário, uma observação daquilo que o outro de alguma forma se dedicou, se empenhou para fazer. E aí o que está sendo negado? A tua movimentação interna é que você está no limite, você está realmente vivendo uma fase de tensão, seja porque tem coisas acontecendo no ambiente de trabalho, ou você não está plenamente se realizando em algum outro sentido, até mesmo dentro da relação, mas ao terceirizar numa fala ácida, dura para o outro, ao invés de você ir ao encontro dessa necessidade, você só vai jogar álcool dentro da chama, que vai tornar aí realmente desastrosa essa comunicação. Então, para que a gente possa alterar um pouco isso, a primeira coisa é observar e fazer o reconhecimento. Eu realmente estou entrando em atrito frequente com você e vou assumir a minha parcela de autorresponsabilidade. Eu não estou legal nessa fase, se eu ficar mais recolhida, eu estou processando algumas coisas difíceis e não é pessoal. O meu isolamento não é contra você e eu não quero atacar desnecessariamente para a gente se machucar aqui. E depois, claro, ir buscar as respostas do que está aí dentro sendo urgentemente pedido para ser olhado, né? Minha avó querida, Iracema, ela dizia um provérbio que você já conhece: quando dois não querem, não, quando um não quer, dois não brigam. E nesse sentido, não é que a gente não deve não brigar, que a gente deve engolir, que a gente deve ser passivo.
Na verdade, no sentido terapêutico, né, que a gente está propondo para você, primeiro é não brigar, porque esse é um mecanismo que não vai levar a nada, né? A gente só está reproduzindo, como eu disse agora há pouco, hábitos do seu sistema familiar. E é o desgaste da relação completo, né? Sim, e isso pode levar inclusive a mais agressões, às vezes até violências físicas. Então a questão é parar. Depois que você para, você vai se perguntar o que realmente tem dentro de mim, né? O que está querendo se manifestar e eu não coloco para fora. Quais são as minhas dores, meus desejos, minhas necessidades, satisfações, minhas carências. E talvez você vá perceber que essas necessidades não são exatamente do outro, né? O que o outro precisa suprir para você. Se você realmente se investigar, você vai ver que são necessidades já antigas, da sua criança, da sua adolescência, de relações anteriores. Então a gente olha para o outro, para outra, nossos companheiros, e a gente projeta coisas que eles não têm nada a ver. Então quando a gente começa a olhar que essas dores são nossas e não tem nada a ver com o outro, já começa o processo de cura. E até umas encanações que são quase assim, mais neuras, né? Que na verdade elas não têm nenhum sentido prático, né? Então eu implicar pelo jeito que ele deixou a toalha no banheiro, sabe? Pela assim, roupa que ela tá usando. Umas coisas que absolutamente não tem assim uma funcionalidade, né? Então pode ser que às vezes a gente foi severamente educado com certos trejeitos de organização dentro de casa, ou ouviu julgamentos a respeito de quem faz isso, é alguém, né, inadequado por essa atitude, e aí de repente a gente incorporou isso, a gente nem refletiu se isso condiz com algo que faz sentido para mim, se é uma percepção pessoal ou se é simplesmente, né, uma crença incorporada, e aí de repente a gente está julgando o companheiro, está se tornando inflexível, está intolerante, está acusando, está implicando, e aí casal neura, né? É o que a gente vê muito isso recorrentemente acontecer. Então, se você percebe que a sua comunicação no casal está passando por esse tipo de desafio, isso é um sinal amarelo aí que está chamando a atenção de ambos, porque não há um culpado. Ambos têm uma corresponsabilidade pelo que está sendo desafiado ser visto. Sim. Né? E relacionamento, desse ponto de vista de autoconhecimento, ele não é algo para, em primeiro lugar, entrar em harmonia. Como eu disse já anteriormente, você está no relacionamento para se descobrir, né? Para reaprender algumas coisas que talvez seus pais, seus avós, seus bisavós não souberam fazer em relações. Então, use a relação como um caminho de descoberta, um caminho de autodesenvolvimento. Esqueça essas ideias, às vezes até infantis, né, de relação harmoniosa, de relação onde todo mundo se beija, se ama, faz todo mundo junto, tudo, né? Tem projetos comuns. A gente sabe que não é assim. E a gente tem a relação certa no momento, né? Então, se nós estamos numa relação complicada, no fundo a gente está sendo chamado para aprender com essa relação. E muito cuidado com esse papel de querer consertar o outro, né? De se sentir de alguma forma num papel quase mãe ou pai ou de educador e querer orientar o outro no jeito certo e na conduta ideal ou na forma de falar. Se você está entrando nesse jogo, isso é muito perigoso, isso vai realmente começar a desgastar cada vez mais o que une esse casal, porque somos, entre parceria afetiva, nível igual. Eu não sou mais nem menos, independente da minha idade, das experiências anteriores de relações que eu já vivi. Aqui a experiência é comum e estamos juntos aprendendo, lapidando a si e construindo esse lugar comum que é o nós da relação. Então, um ponto muito importante é você perceber o que tem por detrás das suas implicâncias, o que está por detrás dessa fala árdua para o outro, né? Observa isso é crença, isso é um lugar que você está entrando quase num patamar aí de ser arrogante perante o outro, e onde está a sua empatia? Né? Aí é um ponto-chave dessa comunicação que pode mudar um pouco essa dinâmica, né? Sinta o outro. Né? Não entra no embate ping-pong, pá, 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 né? Tem uma necessidade aí sendo
projetado, o corpo dele fala, a atitude, o silêncio, a ausência, né? A gente pode se observar como casal muito mais, né? O casal permite isso porque a gente está convivendo o tempo todo. A gente convive nas horas bonitas, sociais, nas horas íntimas, mais sombrias, na hora que levanta, na hora que está de mau humor. Então, observe mais a pessoa que você escolheu para caminhar na vida, né? Seja mais receptiva ao outro e permita que o outro também te sinta mais. Às vezes, a gente está vendo aqui um inimigo, mas tem alguém que divide muito da vida com você e que pode ser seu aliado, inclusive, para te ajudar nesse momento difícil que você está passando. Então é isso, né? O caminho da empatia, ele exige esse autoconhecimento e exige uma predisposição da gente sair também desse eu ferido, desse eu, né, que está amargurado por experiências anteriores e começar a olhar o outro. Muitas vezes a gente somente se colocando à disposição de observar o que o outro tem, o que o outro precisa e saindo um pouquinho desse nosso lugar egóico, a coisa já muda, né? A relação já começa a ganhar um novo brilho. Então essa experiência que a gente está sugerindo para você, né? Se você está vivendo uma relação assim, ou se você já viveu, se perceba e também perceba o quanto que é um lugar muito egoísta esse conflito que a gente entra e é possível que esteja sendo chamado, você esteja sendo chamado para entrar num lugar mais empático, para perceber um pouco mais a amorosidade, né? O teu centro cardíaco, a tua capacidade de compreensão. Claro que com limites, claro que com maturidade. Muito bem, então vamos conectar pelo coração e não tanto com a razão, a lógica e as palavras que podem ser armas para ferir e ser ferido também, né? Isso aí. Até uma próxima. Até.